Oficial, Souza e Capasso não são mais jogadores do Vasco da Gama. O contrato dos dois jogadores foi rescindido e tem mais gente podendo deixar o Vasco em breve. Ryan convocado para a seleção brasileira sub-20 e também tivemos hoje reunião do Conselho Consultivo para a reforma de São Januário. Colina histórica com até 57 mil lugares. Outro detalhe, novidades aí sobre o DM do Vasco. O Vasco tem um reforço caseiro importante para o jogo do Fortaleza e também tem dois jogadores mais próximos do retorno. Todas essas informações e algumas outras vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Sejam muito bem-vindos aí ao canal Futebolaço, Dieguinho na área para nossa segunda edição do dia. Chegou aqui, meu parceiro, like, quiser deixar o dislike também, fica à vontade, é um cara democrático. Se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que rola no dia a dia do Vascão da Gama. Belezinha? Aproveita para seguir os nossos perfis oficiais lá no Instagram e tá aqui, ó, mais uma do quiz do Lojinha do Futebolaço. Que camisa é essa? No final do vídeo eu respondo e você vai saber qual é. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quiser comprar produtos aí, ó, originais, oficiais do Vascão da Gama, camisas antigas, chama a gente lá na Lojinha do Futebolaço. Dito isso, minha galera, vamos aqui algumas curtinhas. O zagueiro Maurício Lemos está completamente recuperado e será relacionado para a partida de amanhã contra o Fortaleza. O zagueiro sofreu uma pancada na costela e teve uma fissura no jogo contra o Puerto Cabello, aquele jogo que a gente venceu por 1-0 em São Januário. O Lemos perdeu 10 partidas desde então e agora retorna à equipe do Vasco. Lucas Freitas e o Paê voltaram a treinar com a equipe, algumas atividades ainda separadas do grupo. O Lucas Freitas está aí no processo de transição da sua lesão na fascia plantar e o Paê, que também está recuperando um problema do joelho, voltou a fazer algumas atividades fora do grupo, como vocês podem ver inclusive aí nas imagens. Finalizado hoje o preparativo para o duelo contra o Fortaleza amanhã em São Januário. O Vasco precisa vencer urgentemente para deixar a zona de rebaixamento. Inclusive, o Fortaleza nunca venceu o Vasco jogando em São Januário. Então essa é a atualização do nosso boletim médico. Indo agora para a questão aí de janela, o Jean Davi começou a receber sondagens e consultas de equipes mexicanas e são boas as possibilidades dele sair na janela do meio do ano. Lembrando que o Jean tem contrato com o Vasco até junho do ano que vem, ou seja, ainda 1 ano e 1 mês de contrato. O jogador acabou de ser pré-convocado aí para a seleção chilena. O Vasco já recebeu até o ofício para a convocação das eliminatórias que vai acontecer agora daqui a mais ou menos aí uns 15 dias, beleza? O Ryan foi convocado para a seleção brasileira sub-20, que vai fazer 3 jogos no Egito, um contra o próprio Egito, outro contra a equipe da Arábia Saudita e a outra partida, salvo engano, contra a Coreia do Sul. Dia 4, 3 da tarde, horário de Brasília, dia 7, meio-dia e dia 10, às 5 horas da manhã. São os 3 amistosos que o Brasil vai fazer com a seleção brasileira convocada pelo Ramon Menezes, tá bom? O único jogador do Vasco convocado é o Ryan. O Leandrinho, no momento, é jogador do Al-Shabaab, também foi convocado. Inclusive, o Leandrinho deve ser vendido agora em definitivo para o Al-Shabaab. O jogador tem agradado, tem jogado titular lá, mas tendo novidade eu trago para vocês. Beleza? Virando a chave agora, galera, 2 saídas aí confirmadas, tá bom? O Vasco fez o anúncio oficial da saída aí do Souza e também do Capasso. Vamos à nota do Vasco? O Vasco da Gama informa que de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou as decisões contratuais dos atletas Souza e Capasso. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais. Bom, cabe 2 comentários aqui. O Souza chegou com custo zero, veio aí somente pelo salário. Foi um pedido do Felipe Coutinho, a contratação tanto dele como do Alex Teixeira, mas as coisas não caminharam. O Souza jogou muito pouco, teve
uma expulsão ano passado num jogo contra o Juventude, se eu não me engano, em São Januário, não vou lembrar exatamente qual foi o jogo, e teve também uma falha num jogo nesse ano no início estadual, pediu para mudar de posição, mas a coisa não aconteceu. O Souza tinha um salário baixo, chegou com custo zero e achou por bem rescindiu o contrato, não vinha sendo aproveitado, toda hora o nome dele vinha sendo público, né? Pô, só tá porque é amigo do Coutinho e tal. Então o Souza e o Vasco chegaram a um acordo e preferiram rescindir o contrato. Não sei ainda se o Souza vai seguir a carreira ou se ele já vai aproveitar e anunciar a aposentadoria. Inclusive dei uma olhada na bio do Instagram dele hoje e ele deu uma modificada na sua bio. Ele fala que um novo tempo e uma nova história está por vir. O Souza tem hoje se dedicado muito à igreja, prega com frequência, tem célula lá, inclusive na sua casa. Não me surpreenderia se ele anunciasse a aposentadoria dele agora, inclusive, e se dedicasse de vez ao seu ministério pastoral, tá bom? Já o Capasso foi um jogador que o Vasco comprou junto ao Atlético Tucumã, então o dinheiro que o Vasco pagou no Capasso foi inteiro agora na lata do lixo. A relação entre o Capasso e o Vasco era péssima. Eu até trouxe para vocês informação aqui de que ele não tinha uma boa conduta e uma boa relação com os companheiros. Pegou muito mal algumas postagens no Instagram que ele fez jogando em direta, porque não vinha jogando em direta até para companheiros que vinham falhando. Então a relação não era nada boa. E após aquela explosão do Felipe ali e jogar literalmente meio que a merda no ventilador, o clima ficou insustentável e entenderam que por bem era melhor chegar a uma rescisão contratual. Vejo com bons olhos a saída de ambos, já que ambos não eram utilizados e o Capasso, inclusive, era um jogador que vinha trazendo um pouco de problema interno, tá? Na vida, às vezes, a gente tem que entender que, cara, não tem muito jeito, você fez meio que um negócio ruim e vai ter que entubar. Não, nem sempre você vai comprar um jogador, ver que fez um negócio ruim e você vai conseguir recuperar. Infelizmente, é entender que o Capasso foi um péssimo investimento e agora que o jogador deixou o Vasco da Gama de graça, tá bom? Então tá feito o registro aí, esses dois jogadores não fazem mais parte do elenco do Vasco da Gama, beleza? Agora, galera, vamos falar sobre a reforma de São Januário. Hoje tivemos uma reunião em São Januário para a questão do Conselho Consultivo da reforma do estádio de São Januário. Vem caminhando e vem avançando essa questão da reforma e hoje o Sérgio Dias, junto com outras pessoas que fazem parte ali do Conselho Consultivo, deram ali uma apresentação, bateram um papo com a imprensa e eu vou deixar com vocês um trechinho do Sérgio Dias falando da capacidade do novo estádio de São Januário. Chegou-se a ser estudado até os 57 mil lugares, segundo ele, dá sim para fazer um estádio desse tamanho, ter escoamento para chegada e saída. Eu confesso que, por frequentar São Januário, não consigo imaginar, mas quem sou eu para dizer isso? O arquiteto e o urbanista que é ele, não sou eu, tá? Mas ele deixa claro aí que tudo vai depender de questão financeira. O Vasco vai entender se faz sentido ter um estádio desse tamanho ou não. Quanto maior o estádio, maior o custo da obra e também maior o custo de manutenção. Se esse estádio não tiver ocupação máxima e está sempre lotado, às vezes pode até vir a dar algum prejuízo, tá? Enfim, vou deixar com vocês um trechinho aí do Sérgio Dias falando sobre essa questão da capacidade do novo São Januário. Torcedor fala menos do que o profissional. O projetista, ele tem que ser um intérprete das necessidades, das demandas e, enfim, a gente responde por isso. Não adianta fazer um estádio para 100 mil pessoas para ficar vazio e não ter capacidade financeira nem de manter, nem de implantar. Então, a gente foi fazendo diversos estudos, atendendo a demandas das diretorias ao longo do tempo. A gente chegou a algumas capacidades. A última estudada foi até 57 mil pessoas, mas isso vai depender de uma decisão não nossa de projeto, uma decisão de operação, né? Se fica de pé, se é viável, se é possível, tem uma série de coisas. Operacionalmente, em termos de projeto, 57 mil é possível. A gente já viu escapes, já tivemos reuniões com o Corpo de Bombeiro, com o BEP, com imprensa, então ela é adequada para isso. Mas a definição final vai depender da diretoria do Vasco e dos valores aferidos. Bom, tá feito o registro, quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo
nos comentários. Caminhando agora, galera, para a reta final, vou encerrar com mais 2 trechos aí da entrevista coletiva do Fernando Diniz, de 2 temas que eu acho fundamentais. O Diniz foi questionado aí sobre qual é a importância do Pedrinho ser o presidente do Vasco para a vinda dele ao Vasco. Porque é público a admiração que o presidente Pedrinho tem por ele, e ele vai deixar pública também toda a sua admiração pelo Pedrinho, vai trazer bastidores do porquê que ele quis e decidiu voltar ao Vasco da Gama. Passa muito por quem é o Pedrinho, a relação que eles têm, a forma com que eles enxergam o futebol, e ele deixa muito claro que voltou ao Vasco muito por causa do Pedrinho, tá? Além de, claro, gostar muito do Vasco. E aí ele responde isso nessa parte B aqui. Essa vontade, esse desejo dele de voltar ao Vasco, ele se conectou muito fortemente com o Vasco na sua primeira passagem, e ele aproveita para citar um pouquinho desse lado humano e dessa pessoa que é o presidente Pedrinho. Com vocês, o Diniz, dissertando sobre esses 2 temas. Para mim, assim, o fato do Pedrinho estar aqui, e o Felipe também, mais especificamente do Pedrinho, foi também um fator decisivo para vir para cá. Porque quem vai mandar em mim é muito importante. Para mim sempre foi muito importante. Se a gente pegar um trabalho, vou pegar 2 trabalhos que eu acho que foram muito bons que eu fiz de times com camisas pesadas, o São Paulo e o Fluminense. Eu jamais vou fazer sozinho. Eu não tenho a pretensão e nem gostaria de fazer sozinho. Então, essa figura por cima de mim, porque eu tenho uma visão que o futebol não é só o resultado imediato. E aí, se a pessoa acredita no trabalho, eu acredito muito mais no trabalho que vai gerar o resultado final do que que a gente fica numa ilusão meio infantil de que os resultados, se a gente ficar pensando no vamos ganhar, vamos ganhar, e os caras querem trabalhar para ganhar. Eu acredito muito na capacidade que você tem de trabalhar para poder obter o resultado. Se uma pessoa que vai mandar em mim é uma pessoa que está conectada com o resultado da quarta e domingo só, a chance de dar certo ela fica muito diminuída. Então, no São Paulo, eu fui um time que eu fui muito bem suportado pelo Raí, pelo Passo, na época, e pelo Leco. Então, assim, teve momentos de dificuldade. Se fosse perguntar ou fazer uma enquete, tem que mandar embora. E aí, isso não. O cara está vendo todo dia, o cara vê. Então, o cara enxerga a realidade, que a realidade, ela às vezes ultrapassa o resultado. Às vezes não, ela sempre ultrapassa o resultado, a realidade. E aquilo teve uma chance, o São Paulo, de, no final, ganhar 2 títulos importantes. Que teve uma troca de gestão no final, que acho que se não tivesse, a nossa chance de ganhar, ela seria muito grande. Tá? No Fluminense aconteceu algo parecido. Então eu tinha uma relação excelente com o Paulo Angione, que excede os limites do futebol, uma relação muito próxima mesmo, um grande amigo meu. E a relação também com a parte diretiva, com o Fred, com o Mário, também ela foi boa. Então, assim, a gente sabia o que estava acontecendo. E aí isso foi decantando para todo o ambiente. Porque com os jogadores eu sempre me viro. Os caras, que é meu objeto central de melhoria do meu trabalho, é o jogador. E aqui eu sinto isso. Então, e assim, e nos primeiros momentos, eu sempre gostei do Pedrinho, sempre gostei do Felipe. Muito, a gente tem uma sintonia. Mas, assim, eu estando aqui de maneira, sendo bem sincero, bem honesto com vocês, o Pedrinho é um tipo de pessoa muito diferente. É um cara assim, talvez uma das pessoas, se não for a que mais merece, mas que mais merece o sucesso do Vasco é ele próprio. É uma pessoa diferente. E o futebol, com todos os sofrimentos, as dores que ele sentiu, ele consegue transformar isso em coisa positiva. Então, acho que o Vasco ele tem muita sorte de ter o Pedrinho como presidente, além de ser um dos grandes ídolos da história do clube, e o Felipe também. É uma pessoa diferente, que tem tudo para fazer, daquilo que eu penso da vida e do futebol, tem uma conexão muito forte. Então, eu acredito que ele merece muito. Ele é uma pessoa ainda muito melhor, depois que você conhece um pouquinho mais de perto, do que aquilo que eu já imaginava quando a gente não tinha ainda tanta aproximação. Então, eu espero de verdade. Vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui uma semana. Isso me importa pouco, nesse sentido, quando eu falo isso. O que eu posso falar para vocês é que essa conexão é uma conexão que ela merece dar certo. A gente vai fazer de tudo para ajudar o Vasco. Da minha, você fala para eles, tem que trabalhar o dia inteiro aqui. Eu trabalho, sem comer, eu trabalho para ajudar o Vasco. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer para ajudar o Vasco e para ajudar o Pedrinho. Tem alguns elementos, né, que eu falei já e vou repetir. O Vasco é uma coisa que eu tenho, de alguma forma, uma conexão que eu queria vir. E quando eu passei aqui a outra vez, as coisas no campo nem, elas, determinado, parecia que ia e acabou não indo.
E não foi justamente quando a torcida foi para o estádio, porque jogar com a torcida do Vasco é muito bom para quem gosta de ser do tamanho do Vasco. Se você não for do tamanho do Vasco, a torcida ela te engole também. Então, assim, quem joga aqui tem que gostar da torcida do campo, dessa loucura que é. Fomos para São Luís uma vez na Série B, tinha 4.000 pessoas, 3 horas da manhã. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Para mim é coisa inédita. Então, uma torcida extremamente solidária que vai junto com o time. Então esse é um elemento muito forte para eu vir. A maneira como a maioria das pessoas aqui, como eu disse, eu conheço e gosto das pessoas, acho que elas trabalham super bem. E o fato aí do Pedrinho estar como presidente e junto com o Felipe era uma coisa que, porra, porque não adiantava ter isso e ter uma pessoa que não tem conexão comigo. Aí, com essa conexão que eu sinto que eu tenho com eles, certamente era o lugar que eu tinha vontade de vir e eu me esforcei para que essa coisa acontecesse e eu viesse para o Vasco. Então eu vim porque eu quis e quis muito vir para cá. Não foi uma coisa assim, quis bastante vir trabalhar no Vasco de novo e, de fato, espero e confio que as coisas vão andar muito bem. Bom, galera, é isso. Assim eu encerro com vocês a nossa segunda edição. Amanhã eu volto com mais um vídeo. A tendência é que nós façamos 3 vídeos amanhã. Um mais cedinho aí de informação, o outro mais próximo da hora do almoço, mais numa pegada já de pré-jogo e tal. E depois da partida, o nosso tradicional pós-jogo, beleza? Então é isso, respondendo o quiz da Lojinha do Futebolaço, essa aqui é o 3º uniforme do Vasco da temporada 2010, é a famosa camisa templária. Inclusive tem 2 modelos ali de goleiro, tem um outro modelo de jogo que é um azul e branco, meus amigos brincavam que é a camisa do Power Ranger, já o goleiro do Vasco usava a camisa branca e preta, tá? Eu não tenho essas 2 outras camisas, mas essa aqui veio para minha coleção pessoal. E chegou mais uma templária dessa aqui, GG, tá? Uma camisa aí que nego sai na tapa quando chega aqui na Lojinha do Futebolaço. Quem não segue a gente ainda lá no Instagram, chama a gente lá no direct, tá? Inclusive a gente adquire sua camisa também, sendo original, pelo amor de Deus, só camisa original em bom estado. Entre em contato com a gente aí, se fizer sentido a gente pega também, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e amanhã cedinho eu chego com a nossa primeira edição. Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até amanhã. Tamo junto.